estamos de volta com o programa Ação Nacional, hoje falando sobre comunicação não verbal com o Sérgio Sena, que é doutor em psicologia e participa mais uma vez aqui com a gente no programa. Sérgio, com relação à justiça, a comunicação não verbal, ela pode ser utilizada nesse meio? A gente falou um pouco sobre isso no finalzinho do último bloco. É verdade. Olha só, ela pode, eu acho até que deve ser utilizada, mas dentro dos limites dela. Todo o conjunto de técnicas tem possibilidades e limites e limitações, né? Às vezes as pessoas querem utilizar técnicas além dos limites que elas têm. Então, por exemplo, existem alguns países que estão verificando a possibilidade de utilizar a análise do comportamento não verbal do comportamento humano como um meio de prova, se uma pessoa está mentindo ou não. Esse tipo de abordagem, ele sempre é muito problemático, porque a nossa agitação, o nosso movimento, ele pode se dar da mesma forma por vários motivos diferentes. Então, essa é a dificuldade da utilização desse tipo de observação prática, né, desse tipo de observação na obtenção de qualquer tipo de prova no contexto judicial. No entanto, como um instrumento, como um conjunto de técnicas utilizado na investigação, ele é muito interessante. Por que ele é interessante? Um mentiroso, por exemplo, vamos já colocar uma situação prática aqui. Um mentiroso. Uma das principais técnicas que um mentiroso usa, isso namorado, namorada, mãe, não importa que mentiroso é, o mentiroso profissional, não importa. Uma das principais técnicas é esgotar os meios de investigação. Ele cria tantas hipóteses que você não tem como dar conta daquilo. Como é que, por exemplo, o cara, ele te conta uma história que tem muitos temas, ela passa por muitos lugares, ela é muito complexa, né? Então, quer dizer, essa história ela tem a finalidade de esgotar a sua capacidade de investigar. Você observando o comportamento não verbal ao longo dessa mesma história, você pode, então, priorizar determinadas partes dessa mesma história. Por exemplo, a pessoa está te contando uma história e ela tem expressões de medo. Por que uma pessoa iria sentir medo contando aquela história? Olha aí um ponto, um item para você priorizar. A pessoa mostra vergonha. Por que numa história grande, em determinado tema, ela mostraria vergonha? Está aí uma outra para você priorizar. Não quer dizer que ela seja culpada, não é nada disso que eu estou querendo dizer. Mas ali é um item que você deve priorizar. Ela sente, por exemplo, tristeza. Olha ali um outro item que você vai... Então você vai observando, e aí você vai vendo o comportamento dela, e a partir daí você pode, por exemplo, raiva. Ela diz que amava uma pessoa, mas tem expressões de raiva. Olha que coisa interessante, essa dissonância, essa diferença entre o que está sendo dito e o que está sendo falado pelo corpo. Então, como uma técnica auxiliar nesse contexto investigativo, ela é excelente. Ela serve para você acabar com se contrapor a essa tentativa do mentiroso de esgotar a sua capacidade de investigar, por exemplo, há pessoas que choram com muita facilidade ou que choram com falsidade, principalmente num tribunal, por exemplo. É verdade. É possível identificar alguma coisa, algum outro sinal dentro do corpo que indique que aquela atitude, a princípio, que possa parecer um arrependimento, não seja honesta? Isso, exatamente. Eu vou te mostrar uma para dar um exemplo aos nossos espectadores. Normalmente, existe uma expressão chamada doping delight. Todo mentiroso, por exemplo, ele, em algum momento, ele sente uma satisfação inconsciente, não consciente, quando ele vê que enganou a vítima, que enganou aquela pessoa. Tá? E ele tende a apresentar uma expressão, ela é muito característica, tá? Que é um sorriso unilateral. Isso acontece, às vezes, de uma forma muito rápida, assim que o mentiroso, principalmente se ele for muito hábil, se ele for um profissional, que ele percebe, ele normalmente vai contrair os lábios, vai tentar ocultar esse sorriso, essa satisfação. E esse é um dos indicadores mais preciosos, tá? Mais preciosos, quando você está numa situação em que você pode estar sendo enganado. Eu, inclusive, aconselho, quando os meus alunos, por exemplo, eles realmente estão numa situação de risco, onde é um negócio que vai trazer um dano muito grande, ou um benefício muito grande para eles, eu digo, olha, você faz o seguinte, você em algum determinado momento, você finge que entrou no negócio, que você embarcou na história, e você observa. Se aparecer
essa expressão que eu acabei de mostrar, né, em algum momento, e muito rápido, e tudo isso, você já coloca a sua pulga atrás da orelha. Você, óbvio, não vai tomar nenhuma decisão baseada num único indicador, quer deixar isso, né, num único indicador, mas aquilo já é um indicador de que talvez você possa estar entrando num mau negócio. Tá? Então, isso se dá, é como se fosse uma vaidade do mentiroso na hora que ele consegue, ou que ele percebe que conseguiu atingir o seu objetivo. Isso é muito rápido, pessoas muito bem treinadas, mesmo pessoas muito bem treinadas, elas mostram esse tipo de expressão, tá? E esse é um dos indicadores que eu ensino as pessoas a observarem, principalmente quando estão fazendo negócios assim, de grande monta, né, que vão trazer talvez danos grandes. No caso da mentira, é só pela boca? Tem alguma outra parte do corpo que possa mostrar também algum deslize? Isso. Normalmente a mentira está associada ao nervosismo, ao desconforto. Então, todos os gestos, o aumento de ilustradores ou a sua diminuição. Por que o aumento ou a diminuição? Quando o mentiroso se sente agitado, qual é a tendência dele? É diminuir o seu movimento. Quando a pessoa percebe que ela está agitada, ela tenta controlar essa agitação. Ao controlar, o que ela faz? Ela vai tentar parar o seu movimento com as mãos, ela vai tentar, se ela está balançando, ela vai tentar parar. Então, por isso que a gente, quando uma pessoa está mentindo, diz que ela ou aumenta a quantidade de ilustradores ou ela diminui essa quantidade dos seus movimentos. Mas, normalmente, os indicadores da mentira vão estar associados ao nervosismo. Agora, aí que está o grande problema. Uma pessoa pode ficar nervosa mexer muito, por vários motivos. Numa entrevista, por exemplo, eu posso aumentar a minha movimentação natural, eu que estou sendo entrevistado, só porque está diante de você, aqui diante das câmeras. Entendeu? Então, as pessoas que me conhecem vão ver, olha, ele ficou nervoso, olha, ele aumentou a quantidade de ilustradores, então ele está tentando controlar isso. Tem gente que fica com a voz trêmula também, por quando exemplo, vai falar em público, né? O que é a voz trêmula? É um indicador não verbal na voz. Ou seja, ela mudou a forma com que as cordas vocais estão produzindo aquele som. As mãos trêmulas. As mãos trêmulas, né? Então a gente tende ou seja, qualquer sinal de ativação do sistema nervoso periférico, autônomo. Né? Muitos profissionais da área da justiça buscam agora assim se aperfeiçoar nesse tipo de linguagem? É uma tendência, a gente pode falar nisso? É uma tendência no mundo, eu acho muito útil, desde que não como obtenção de provas, tá? Mas como uma maneira de você interrogar melhor, de você... Mais um elemento. É mais um conjunto de técnicas para você, junto com outros indicadores. Olha, não existe algo como o nariz de Pinóquio. Não tem. Quando alguém mente para você, não vai crescer o nariz, não tem nada, não existe. Isso não existe. Normalmente, os bons detectores de mentiras humanas, o que eles fazem? Eles usam uma série de técnicas. Tá? Eles não usam, ninguém diz que alguém é mentiroso só porque o cara aumentou os ilustradores. E quando eu vejo isso, às vezes pessoas que se dizem especialistas falando isso na televisão, eu acho um absurdo, cara. Ninguém deve chamar uma pessoa de mentirosa porque ela apresentou um único indicador. Tá? É um conjunto de técnicas que a gente usa, a gente analisa o que a pessoa fala, como ela fala, junto com a linguagem verbal, não verbal dela, se aquilo converge, se aquilo diverge, como é que é a linha de base. A linha de base é o seu comportamento natural. Como é que você se comporta quando não está nervosa? E aí a gente vai fazendo, vai comparando. É um trabalho sério, é um trabalho que não é mágica. Não tem mágica, é pura ciência. Tá? Não tem mágica, não tem receita de bolo. Tem sim indicadores que você vai aprender, que você vai utilizar para chegar a conclusões que são sempre de probabilidade. E eu garanto a você o seguinte, que te dá uma boa, você consegue chegar a uma boa conclusão se você usar esse conjunto de técnicas da forma correta, dentro das suas possibilidades. Consegue saber mais ou menos quem é a pessoa que você está tratando, ou as reações que ela vai vir a ter no negócio, ou num relacionamento pessoal, por exemplo. Por exemplo, lembrando sempre que ninguém conhece uma pessoa melhor que ela mesma. Às vezes eu vejo as pessoas querendo achar que conhece o outro melhor que ele mesmo, melhor que a própria pessoa. Isso não é verdade. Então, todo analista ele tem que ter uma certa... Ele tem que ter a humildade de saber que você está analisando a partir de dados parciais. E que isso tem possibilidades e limitações. E você tem que reconhecer isso e saber que você pode chegar muito próximo. Uma vez, por exemplo, eu na universidade, né, estava ainda no doutorado, tinha uma colega minha, eu sentei do lado dela e falei assim, vem cá, eu posso me entristecer aqui junto com você? Ela começou a chorar, o pessoal ficou até olhando, né?
pô, o que estava acontecendo, parecia que estava brigando, alguma coisa assim. No entanto, depois que ela teve aquela descarga emocional, eu falei assim, como é que você sabia que eu estava tão triste? Ela perguntou para mim, eu falei assim, não importa agora, como é que eu sabia isso? Eu só sabia. Mas se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, eu estou aqui para te ouvir, para a gente conversar. Então você vê como é que às vezes esse conjunto de técnicas ajuda a gente a melhorar nossas relações, seja as nossas relações com amigos, na família. E eu acho que isso talvez seja o mais importante para a população geral. Não ficar preocupado se a gente tem que pegar um mentiroso ou não. Porque nós não somos investigadores, sabe, como pessoas. Sim. Nós não somos investigadores. E muitas vezes é melhor nós confiarmos, nós sermos enganados, eu acho, essa é a minha opinião pessoal. É melhor nós sermos enganados, tá, corremos esse risco, a desconfiarmos de uma pessoa verdadeira. Isso é uma coisa muito séria, sabe? É melhor você, lógico, dentro de um certo limite, entubar um engano, fui enganado, tudo bem, do que você chegar e chamar uma pessoa próxima, por exemplo. Você imagina o dano que isso pode ser. Você chama um filho, a esposa, o esposo, o pai ou a mãe de mentira. Às vezes, ele pode até passar essa situação de suposta mentira por uma insegurança pessoal também. Essa ideia é errada, e acho que é isso que você diz também. Por isso que a gente não pode analisar isoladamente nenhuma pessoa, né, nenhum gesto dela. Isso. E sabe, para concluir essa questão da mentira, eu vou te dizer uma coisa que as pessoas deviam prestar muita atenção. A maior parte das mentiras que contam para a gente no dia a dia, elas não têm absolutamente nada a ver conosco. Ela é fruto da incapacidade emocional do mentiroso de lidar com suas emoções. É uma incapacidade que eu menti. Isso naquela mentira na família. Eu estou falando dessa mentira, não estou falando daquele picareta que quer te vender um apartamento que não existe, quer te vender um carro que está bichado, não é isso. Estou falando daquelas mentiras que ocorrem com aquelas pessoas que são próximas a nós. Ela é fruto, a maior parte delas, é fruto da incapacidade do mentiroso em lidar com suas próprias emoções. E qual é a relevância, qual é a importância disso? Que quando alguém te conta uma mentira, qual é a emoção que você sente? Normalmente, raiva. Pô, fulano está rindo, tá mentindo para mim, por quê? Aí você fica com raiva. Quando você passa a enxergar que isso não tem nada a ver com você e tem a ver com o outro, quer dizer, com a incapacidade emocional, você já não sente mais raiva. Já trata diferente. Você sente empatia, você sente uma porção de coisas diferentes que vai te ajudar a superar muito melhor e ajudá-lo a lidar superar. Com a pessoa. Né? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta a falar mais sobre esse assunto interessante, que é a comunicação não verbal com o Sérgio Sena. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho.